Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas dessa casa, à população presente aqui nesse plenário, bem como aqueles que nos assistem através das redes sociais oficiais dessa Câmara. Pois bem, abro a tribuna dessa noite, primeiramente, externando a minha indignação com a situação que o cemitério municipal se encontrava no dia de ontem, Dia dos Pais, quando os filhos visitam os seus para prestar suas homenagens, né? Senhoras querendo usar o banheiro, pessoas querendo beber água, e a situação ali era deplorável. Mateus, por favor, coloca o vídeo. Se não respeitam os vivos, quem dirá os mortos? Pode mutar, viu, Matheus? Muito bom dia. E a abertura do vídeo fala, né? Se não respeita os vivos, o que dirá os mortos? Olha a situação que tá. Olha esse banheiro, a descarga com um fio para puxar. Um banheiro sujo, o chão todo sujo. Todo mofado, a parede. Vê se isso é condição de se apresentar. Olha só, cheio de mofo, limo, torneira tudo arrebentada. Olha lá, banheiro feminino, nem torneira tem. Como é que lava a mão? Né? A gente está falando do cemitério, é um lugar que é insalubre. Você coloca as mãos sobre os locais. Olha a sala de conforto dos funcionários. Então tem situações que a gente passa a não entender. Esse é o banheiro acessível. Olha a situação que isso está. Cheio de material de construção lá dentro, tudo jogado, parede descascada. Olha lá, o banheiro acessível. Olha a situação do bebedouro, um cano com uma torneira. Então, assim, sinceramente, eu não consigo entender como que as coisas degringolaram a esse ponto de não se ter respeito pelo cemitério nem no dia em que as pessoas vão visitar o túmulo de seus pais. Caio, por favor. Vereador Leandro, isso daí é vergonhoso. E não foi falta de aviso. Eu queria registrar que na última sessão dessa casa, eu apresentei uma indicação justamente solicitando isso, que fosse feita a limpeza e também a manutenção dos cemitérios municipais, tanto de Jardinópolis quanto de Jurucê, para que as famílias pudessem visitar seus entes queridos no Dia dos Pais com o mínimo de dignidade, o mínimo. E o vereador mostrou muito bem que não teve esse mínimo, que é aquilo que a gente espera de uma gestão que seja minimamente humanizada, que respeite minimamente o próximo. E nem isso nós não tivemos, e não foi falta de aviso ou pedido. Falta empatia, né, Caio? Falta, na verdade, que a administração volte seus olhos para a população, para as necessidades, né, para os momentos que a população está passando. A administração pública, ela é feita para o público e não para si mesmo. No segundo assunto, eu quero abordar a falta d'água, né, desse final de semana, que atingiu aí vários bairros, Santa Emília, Santo Antônio, São Lucas, a Vila Reis, o Mário Marconi, o Secap, o Santa Júlia, CDHU, Cidade Nova, no Aroeira, a bomba sofreu avarias, ela vai precisar ser trocada, né? A questão da água, na verdade, ela nunca foi levada a sério nessa cidade. Entra ano, sai ano, essa empresa, entra uma empresa, sai empresa que toma conta. No Aroeira, a gente tem a mesma situação de forma recorrente, né? E o problema nunca é atacado ali no seu cerne. Jardinópolis tem um índice absurdo de vazamentos, e com isso, alguns poços trabalham absurdamente de forma ininterrupta. E aí nada aguenta trabalhar sem parar. É uma questão lógica, né? Os loteamentos eles foram surgindo e foram sendo pendurados nos poços artesianos, demonstrando como a falta de planejamento afetou essa cidade, né? Constrói um poço artesiano para atender 2 bairros. Daqui a pouco o mesmo poço artesiano está atendendo os outros 6 bairros. Então nada vai funcionar dessa maneira. Sem planejamento, eu repito, essa cidade ela vem crescendo de maneira desordenada. E não é de agora, de 4 anos para cá, não. Faz tempo. É lá atrás, de 2, 3 gestões para trás, o crescimento está acontecendo e o planejamento não está acompanhando. É difícil da gente
ficar abordando sempre as mesmas questões. Cidades vizinhas muito maiores tocam fornecimento de água com 6, 7 poços. Aqui nós temos quase 20. Não se investe em reservação, que é o reservatório. Sem o tão necessário aí plano municipal de saneamento básico, nós jamais teremos um diagnóstico para se nortear. E eu não vou ficar aqui palestrando, né, sobre o que deve ser feito. Nós temos gente com conhecimento suficiente ali na prefeitura para resolver os problemas. O que falta mesmo é vontade. Vontade de trabalhar, vontade política, vontade de deixar um legado para a posteridade, né? Eu não nasci aqui em Jardinópolis, mas a maneira que eu fui acolhido aqui fez com que eu me apaixonasse pela cidade, passasse a querer o melhor para a cidade que eu vivo. Mas a Jardinópolis que nós vivemos hoje, ela está longe daquela que eu conhecia 20 anos atrás. A cidade está suja, está mal cuidada, está esburacada, e o nosso povo perdeu o sentimento de pertencimento, passando a não reconhecer as ruas, as calçadas, as praças como seu quintal, como opções de lazer. Você quer um exemplo disso? Mateus, coloca por favor o segundo vídeo, pode mutar ele. Tá aí, esse é o resultado quando a cidade não cuida da sua população. Quando o poder público recebe de forma recíproca o tratamento que confere para a sua população. E aí que fique claro, é errado sim. A depredação de patrimônio público é crime, é feio, é selvagem. Mas cada um tem sua responsabilidade e, infelizmente, nossa cidade vive hoje o reflexo das últimas administrações. Olha que pena, olha que tristeza, as crianças brincavam aí. Essa cidade tem ficado marcada, manchada por meia dúzia que quer resolver a política da cidade dentro de um boteco, gerando confusão, enquanto o nosso povo geme aí em fila de exames, com fome, atrás de cesta básica, brigando para ter garantido o mínimo legal. Tem gente brincando com toda a situação que nós estamos passando. Cuidado, cuidado que o povo está se levantando. Eu vejo muita gente revoltada, desejando justiça, desejando que a política dessa cidade seja passada a limpo. Eu fui eleito dentro desse movimento e eu não vou me misturar com quem trata a política como um clube. Eu não vou fazer da Câmara um puxadinho da prefeitura, não. Os poderes eles são separados justamente para que haja lisura, transparência nos atos, para que existam condições morais de realizar a principal atividade de um vereador, que é fiscalizar. E é isso que nós estamos fazendo. Então, amadureçam. Parem de tentar intimidar as pessoas. A mim, ninguém vai intimidar. Para me parar, vai ter que me matar. Enquanto meia dúzia amaldiçoa a minha vida, porque eu fiz o que tem que ser feito, tem um batalhão de intercessores orando por mim. Porque aquele que me protege não dorme. Deus está separando o joio do trigo. Muitas máscaras vão cair até o fim desse mandato. Tem muito peão que se acha rei no xadrez que vai acabar no xeque-mate. Amadureçam, tenham vergonha, tenham ao menos piedade daqueles que pagam seus impostos, deem ao povo ao menos o retorno necessário. Nós estamos passando por uma crise moral nessa cidade. E nós precisamos reverter isso. Nós precisamos da população atenta, da população cobrando uma política limpa, cobrando atitudes morais, cobrando a moralização da política nessa cidade. Não dá para a gente aceitar ficar nadando nesse mar de imoralidade. Parece que nós estamos numa festa. Parece que nós estamos num local onde a gente consegue, sob efeito de algum entorpecente, dar risada, enquanto o teto está desabando na cabeça. Está na hora de acordar. Está na hora da gente assumir o nosso papel, assumir a nossa função de fiscalizador. Essa Câmara ela tem que ser protagonista de seus atos. Executivo é executivo. Legislativo é legislativo. E judiciário é judiciário. Precisa de uma reviravolta para que a gente possa devolver para a população a confiança que eles depositaram em nós. Nós
Enquanto vereadores, temos que cumprir com as nossas obrigações. Eu cansei de frequentar essa casa e sentar naquelas cadeiras de maneira indignada. Camila está aqui, a Camila vinha aqui, via. Quantas vezes eu fiz tribuna aqui. E agora, uma vez que eu estou do lado de cá, eu faço o quê? Sento lá naquela cadeira, cruzo os meus braços, deixo a coisa correr solta? Não dá. Não dá para ser hipócrita. Essa Câmara, no passado, ela foi chamada de Câmara de Pamonhas. Eu não sou pamonha. Eu não sou pamonha. E quando eu escutei isso, eu fiquei indignado. E eu não queria que no mandato em que eu tivesse sido eleito, essa história se repetisse. Então é por isso que eu decidi levantar a cabeça, erguer os punhos e lutar. E lutar. Existem consequências? Existem. Existem as retaliações? Existem. Mas o que a gente faz? Deixa tudo como está? Cruza os braços? Recebe o pagamento no final do mês? E depois passa óleo de peroba na cara para pedir voto de novo para a população? Ou a gente toma uma atitude e muda a cara desse lugar de uma vez por todas, de maneira que a população tenha orgulho, pelo menos daqueles que eles escolheram para representá-los aqui nessa casa. Está na hora de mudar. É fácil subir aqui e fazer discurso. Eu quero ver lá na hora do vamos ver, na hora de enfrentar a coisa. Porque, por fim, todo mundo mora na mesma cidade que é desse tamanhozinho, que é pequenininho. A gente vai se encontrar no mercado, a gente vai se encontrar na rua, vai se cruzar nas festas. E aí como faz? Nós vamos como agir? Como crianças birrentas? Deixar de olhar na cara um do outro? Ou nós vamos ser profissionais? Nós vamos ter atitudes maduras? Está na hora da mudança. Aliás, desculpa, passou da hora da mudança. E essa mudança tem que começar com nós, que estamos aqui, eleitos. Está nas nossas mãos mudar tudo isso. Senhor presidente, eu quero encerrar minha participação nessa noite com um versículo bíblico, que está lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, no verso 4, diz assim: E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Existe uma diferença entre erro e o engano. É muito fácil nós pularmos fora de um erro, mas o engano tem sempre uma aparência de verdade. Existem muitas pessoas que estão sendo enganadas. A população tem que ficar de olho muito aberto. A população tem que ficar muito atenta. Porque enquanto dizem que está acontecendo uma movimentação meramente política, na verdade, tudo isso é fruto de um trabalho muito bem feito, imparcial, de um trabalho muito bem costurado, de um trabalho feito com honestidade, com imparcialidade, de um trabalho feito com responsabilidade, porque foi para isso que nós fomos eleitos, é isso que a população espera de nós. Senhor presidente, muito boa noite, desejo a todos uma semana abençoada e que Deus nos abençoe.